Olá, galerinha! Prof. Jaque de novo aqui com vocês na disciplina de arte. Nós vamos falar hoje sobre uma história conhecida. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa história, hein? Deixa eu baixar aqui. Romeu e Julieta. Rivalidade entre as famílias. Vocês já ouviram falar dessa história? Ela é bem conhecida. Ela já foi dançada, ela já foi interpretada no teatro, musical e tudo mais. Então a história é basicamente sobre Romeu e sobre Julieta e o amor que eles sentiam um pelo outro, mas a rivalidade que acontecia entre as suas famílias. É uma história que foi que foi escrita, né? É um romance de William Shakespeare. É um dos romances mais conhecidos e amados do mundo. A história se passa na cidade italiana de Verona e é marcada por um romance proibido, pois as duas famílias do casal eram rivais e não permitiam o amor entre seus parentes. Tudo começou em um baile no palácio do Lord Capuleto. A festa era obviamente proibida a qualquer Montecchio, pois as duas famílias eram inimigas havia muito tempo. Porém, Romeu, filho do Lord Montecchio, e seu amigo Mercúrio foram ao baile disfarçados. O baile era um baile de máscara, então eles se disfarçaram, colocaram uma fantasia, uma roupa e uma máscara, então assim dificultaria de alguém reconhecê-los, né? Romeu se apaixonou perdidamente por Julieta, filha do Lord Capuleto, assim que a viu, inclusive esquecendo o seu antigo amor, Rosalina, sobrinha do Lord Capuleto. Ou seja, ele já tinha aquela tendência a gostar das mulheres da família inimiga, né? Infelizmente, Romeu foi reconhecido pelo exaltado primo de Julieta, Teobaldo, que só não travou o duelo com Romeu naquele momento, ali no meio da festa, porque o seu tio proibia brigas em seus bailes. Ou seja, eles tinham inimigos, mas não podia quebrar o barraco na festa, né? Tinha que manter a postura. Ao cortejar Julieta, Romeu percebeu que era correspondido e, arriscando a sua vida, escalou os muros do jardim da casa de Julieta e encontrou-se para declarar o seu amor na varanda sob as estrelas. Os dois combinaram de se casar, em segredo, para evitar a separação quando as famílias inimigas descobrissem. Então eles resolveram o quê? Se casar, porque daí depois de casado não ia existir divórcio, né? Supostamente. Então eles já pensaram, vou me casar, não vamos poder nos separar. E daí não importa a rivalidade. A gente já fez a nossa parte. Romeu foi até o Frei Lourenço, que era amigo, né, de ambos, que concordou em casá-los escondidos, esperando com que isso as duas famílias se reconciliassem. Os dois se casaram e logo depois da cerimônia, cada um foi para sua casa. No caminho da casa, Romeu encontrou seus amigos Benvolio, Mercúrio e Teobaldo Capuleto. Uma briga começou, Mercúrio acabou morto, fazendo com que Romeu, em um momento de raiva e descontrole, matasse Teobaldo. Então, no meio daquela confusão, o melhor amigo do Romeu acabou sendo morto. E Romeu ficou enfurecido com isso e acabou matando o primo de Julieta. O príncipe de Verona estava cansado das discórdias, então chegou até lá em cima, até o príncipe, entre as duas famílias, e baniu Romeu, que foi até Julieta pedir-lhe perdão pela morte de seu primo. Os dois passaram a noite em juras de amor, mas pela manhã o pai de Julieta deu-lhe a notícia que ela iria se casar com Paris. Julieta recusou, mas não contou nada sobre seu casamento secreto e foi até o Frei Lourenço pedir ajuda. Lourenço e Julieta elaboraram um plano. Ela voltou para casa concordando em se casar, para a alegria do seu pai. Infelizmente, a história do amor entre Romeu e Julieta não teve um final feliz. Por quê? A história se desencontrou. Como ela combinou uma coisa com o Frei Lourenço e ela escreveu uma carta. Ela iria tomar um veneno, um remédio, que faria ela dormir, ela adormeceria, mas ela ficaria quase como morta, né? Os batimentos cardíacos dela iriam quase
quase que se acabar. Então todo mundo ia dar ela como morta, colocar ela numa tumba e tal. E ela escreveu uma carta dizendo que 2 dias depois ele poderia ir lá encontrar com ela, que ela, né, ia viver. Esse remédio ia passar o efeito, ela ia despertar. Porém, essa carta não chegou por algum motivo, não chegou nas mãos do Romeu. Provavelmente deve ter sido o quê? Uma greve, né? Alguma coisa, a carta não chegou na mão dele. Então, ele quando viu sua amada lá morta, supostamente morta, ele se desesperou e se matou com um punhal. E daí, ela 2 dias depois, né? Ela acordou e o seu amado estava morto. Ela pegou o punhal também e morreu. Então, essa história de William Shakespeare possui uma vasta lista de romances célebres escritos. Então, William Shakespeare ele escreveu vários, né? Os quais, em sua maioria, apresentam valores universais como a raiva, o ciúme, os amores não correspondidos, denunciando a hipocrisia e as convenções sociais da época. Estima-se que a obra foi escrita em 1591 e 1595, passando por várias adaptações ao longo do tempo, no teatro, no cinema, na televisão, além de ser servido de inspiração para muitas outras obras. Então, é aquilo que eu comentei com vocês, já passou por muita coisa, já foi para o teatro, já virou musical, virou uma peça de balé clássico. Então, Romeu e Julieta ficou bem famoso. Eu acredito que todo mundo já tenha escutado essa história, já tenha visto, né, alguma coisa relacionada. Tem até animação com essa ideia que foi inspirada em Romeu e Julieta. Leitura dramática. Nós vamos falar sobre leitura dramática. Leitura dramática, ela basicamente é você interpretar, você ler um texto e fazer essa leitura utilizando gestuais, como se você, e também utilizando o espaço, como se você estivesse ali encenando, só que eu não preciso estar diretamente num cenário e nem com um figurino, né? Então, ó, a leitura dramática, de acordo com o dicionário do teatro Patrício Paves, é um gênero intermediário entre a leitura de um texto de um ou vários atores e a espacialização ou a encenação desse texto. A espacialização é a encenação de um texto sem figurinos e sem cenários, foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Porém, com os movimentos dos atores no espaço e nas falas, com entonação. Então, ó, Romeu, ó, Julieta, tudo assim com muito gestual, com muita, né, espacialidade e tudo mais. Então, é uma leitura mais dramática. A vocalização é o aprendizado inicial do texto. Primeiro, para se conhecer todas as palavras e sua pronúncia. Depois, para trabalhar com a expressividade vocal, ou seja, são ensaios do ensaio. É o início da preparação necessária para representação teatral. Existem ainda outros aspectos, mas esses são os principais. Então, assim, a leitura tem aqui um pequeno texto, ó, de uma cena 5, que ela foi feita ali específico para a gente fazer essa leitura dramática. Antes de você começar essa leitura dramática, é necessário você fazer uma leitura bem detalhada, bem tranquila, para você ver se não tem nenhuma palavra que você não conhece, nem a pronúncia e nem o significado, para você conseguir expressar, né, ela dentro do contexto, né, desse texto em especial. Então aqui, se você for dar uma olhada, se você for ler, acompanhar ali a leitura, a pronúncia, né, dos Montecchio, às vezes é difícil, se você pegar assim para ler rápido, você vai acabar lendo Montecchio, né, é Montecchio, outras que tem algumas outras palavrinhas, agora elas estão meio espalhadas. Tagarelas é uma coisa que a gente fala até hoje, um pouquinho. Então esse texto ele é bem extenso, ele é bem grandinho, mas é necessário para fazer essa leitura, você tem que fazer essa leitura antes de falar ela alto, você tem que ler para você para entender um pouquinho, tá bom?
Então tem as falas, tem os personagens. Isso daqui dá pra gente trabalhar assim com a turma, com os colegas, com os amigos. A gente consegue fazer essa leitura. A gente divide os papéis e os personagens, cada um lê o seu e se adapta. Lê, presta atenção. Se precisar tirar dúvida sobre alguma palavra difícil, você vai lá, tira essa dúvida e depois você faz a leitura fazendo esse gestual, utilizando o espaço, tentando contextualizar, ok? Vamos lá. O teatro no Renascimento. Chamamos de Renascimento esse período que aproxima-se aproximadamente entre 1450 e 1600, sendo uma época de grande popularidade do teatro. Percebe-se no teatro renascentista uma forte tendência à imitação dos padrões greco-romanos, como em outras artes. Durante o Renascimento, na Itália, foram feitas as primeiras experiências teatrais com língua nacional e a comédia passou a representar costumes do dia a dia. Em 1540, foram construídos na Itália os primeiros teatros com a divisão palco e plateia. Então, foi aí que surgiu essa separação, né? Então, ficou bem demarcado onde era o espaço para o público e onde era o espaço do artista, onde iria acontecer a cena ou a ação, né? A importância da cultura greco-romana no teatro dessa época fica evidente na construção do Teatro Olímpico em Vicenza, na Itália, em 1584. Esse foi o primeiro teatro permanente na Europa. E sua arquitetura estava baseada no que se supõe, na época, ser um teatro romano. Em cada lugar da Europa, o teatro desenvolveu-se de uma maneira, mas, de modo geral, algumas das principais mudanças na linguagem teatral durante o Renascimento estão relacionadas ao uso de perspectiva de criação de cenários, de profissionalização do ator, ao rompimento da relação obrigatória entre os profissionais do teatro e a igreja. Então o teatro, ele surgiu, né, as primeiras ideias, indícios de teatro, ele surgiu dentro da igreja. Então já nessa época ele se desvinculou. Então ele não precisava necessariamente ter algum texto relacionado à igreja, né? O Estado e ao surgimento de duas grandes formas teatrais, o teatro elisabetano e a comédia dell'arte, que será estudado posteriormente. Fica a nossa deixa. Então, para a próxima aula, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre essa história romântica maravilhosa, Romeu e Julieta. Muito obrigada por hoje, gente. Super beijo, fiquem bem e até a próxima aula.